Boa noite, estamos aqui mais uma vez para agora encerrarmos, né? Nós vamos encerrarmos a apostila, programa 1 do curso de mediunidade, né? De educação, tudo, educação da mediunidade. E nós vamos aqui, né? Vamos terminá-lo com o estudo de hoje, do roteiro 4 e 5, simultaneamente, porque os dois são relativamente a mesma coisa, em títulos, né? Que vem aqui, que é os exemplos de comunidades espirituais, tem um programa parte 1 e parte 2, né? Se a gente colocasse assim. Mas aí, então, nós agregamos aqui e vamos fazer essa aula, no caso, as duas aulas juntas, né? Então, seria aí, na apostila, como vocês devem ter visto, tem a parte 1 e a parte 2. Nós vamos, né, fazer as duas nesse mesmo estudo de hoje. Então vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade para novamente agradecer a todos que estão presentes, demonstrando aí a vontade do estudo da doutrina espírita nessa questão da educação mediúnica, seguindo aquela frase que está na doutrina, que todos nós temos mediunidade num grau qualquer, e aqueles que têm uma comunicação com os espíritos, pode dizer que são médios, né? Aqueles que interagem com os espíritos são médios. Aquele que às vezes tem evidência, mas não interage, mas essa é uma maneira de interação, né? No caso, a evidência, a audiência e tantas outras, né, que nós já vemos tantos nomes durante o curso. Então, vamos dar início do estudo de hoje, rogando então que os bons espíritos nos auxiliem, sempre nos abrindo mais a nossa percepção de entendimento, para gravarmos tudo o que vemos durante esse ano trazendo para a doutrina e da doutrina para vocês. Que assim seja. Bom, vamos aqui duplicar a tela, né? Ou aqui, como diz, compartilhá-la. E nós temos aí, hoje, aqui, compartilhando, temos de novo aí Jesus nessa questão simbólica, né? Ele esticando as mãos, né? Ele pedindo a nós a nossa reformulação. E essa mão podemos interpretar também que ele está pedindo para nos guiar, né? Sendo o nosso mestre, trazendo aí a condução do nosso destino, que já foi dada há 2000 anos, né? E que nós já passamos aí e às vezes não percebemos direito. Nós tivemos em vários segmentos religiosos, mas várias vezes tivemos aí no cristianismo, né, no católico, por exemplo, e a partir de pouco tempo, se a gente colocar 1860, já como espíritas. Pode ser essa a segunda vez nós numa encarnação espírita, ou a nossa primeira, mas, evidentemente, nós estamos revivendo o cristianismo redivivo, né? Ou, como a palavra falou, revivendo. Então, nós vamos aqui para o tema o módulo 4. Tema 4, aqui na lâmina ficou, não dá para a gente mexer, é que ela é assim, 4 e 5, né? Dá para a gente colocar dentro, mas está aqui. Esse aqui nós vamos estudar de hoje os exemplos de comunidades espirituais. E como eu brinquei na última aula, e aí a gente vai tendo uma ideia de quando nós desencarnarmos, se nós não se chocarmos muito diante de chegar no outro plano, já prestarmos atenção aonde nós estamos, né? Mas o próprio estudo vai nos trazer aí muitas informações. É só nós prestarmos atenção e pensar que isso aqui não é, como às vezes a gente conversando com o pessoal, não, mas eu não acredito muito nisso, tal, tem a direito, não tem problema, né? Então vamos aqui. Diante dessa imagem, né? Como se ali nós estivéssemos, hoje mesmo, subindo, galgando esses degraus para a perfeição, né?
essa é uma imagem aí para nos levar mais ainda a procurar a nossa perfeição. Então, vamos aqui, outro lugar aí para a gente ver. Olha, então, vamos prestar atenção. Né? Se nós estivermos num lugar desse, fala, puxa, isso aqui está parecendo aquele filme Minha Vida em Outra... Não, Minha Vida em Outra Vida, não. Bom, onde que até aqui um pavão, olha que imagem bonita, né? Essa aqui nós diríamos, olha, essa é um bom lugar que nós já chegamos no plano espiritual, uma colônia boa. Então, o que nós vamos ver? Olha, vimos no tema anterior as comunidades do plano extrafísico, as principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, que, embora apresente certa similitude, são distintas entre si, como assinala o enfermeiro Lísias, da colônia Nosso Lar, em um dos primeiros amigos de André Luar, olha, meu Deus, André Luiz no mundo espiritual. Acho que eu estou até perdendo, que nem da música, ele está perdendo o tom. Então já começa, vocês devem lembrar essa passagem do livro Nosso Lar, né? Onde coloca, ele já vai dizendo que nós temos apresenta uma certa similitude, mas são distintas entre si. Por que será? Que se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Olha, aqui está no plural, vocês estão vendo? Nossos planos. Então, nós temos muito que entender essas questões de dimensões, planos e etc. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos afins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Então, já está dando para ver, essa aqui é a fala do André Luiz, né? De Lísias, aliás, explicando, olha, nas esferas materiais, lá na região, ou seja, na Terra, cada região, nós temos até para fazer uma análise aqui no Brasil mesmo, nós temos a região sul e norte com distintas diferenças, né? Então, lá no sul, o pessoal gosta de chimarrão, isso e aquilo, tem uma linguagem peculiar, e nós formos lá para o norte, os nordestinos vão ter uma peculiaridade também diferente. E nós vamos ter, então, essa multiplicidade, né, de condições em nossos planos aí. Aqui no plano, aqui no nosso lar, tal como na Terra, as criaturas se identificam. Olha que interessante, agora a informação eu já venho sempre frisando para a gente passar bem essa informação. As criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem. Então, nós já vamos vendo aonde nós nascemos, e etc, etc. Por isso que eu já fiz essa pergunta e não veio uma resposta objetiva, mas veio uma resposta para pensar. Quando eu falei, olha, mas então, e essas pessoas que nascem aqui no Brasil e depois vão para outros países? E a resposta foi assim: olha, talvez hoje eu entendo melhor. Questões de afinidades, Roberto. Questões de afinidade. Então, as pessoas fazem um programa reencarnatório para nascer no Brasil, mas existe lá no fundo dela, no fundo, uma, né, uma identificação com outros lugares. E nota-se, quando eles também falaram o seguinte, nota-se que quando essas pessoas chegam a determinados lugares, eles aprendem a língua rapidamente.
O que não é difícil, porque se você estiver forçado, se você chegar na Itália, você vai começar a prestar atenção nos outros e logo, logo você vai estar falando igual uma criança, quando chega pequenininha, começa a aprender a falar. Então está aqui, olha. Pelas fontes comuns de origem e pela, ó, tem mais, né? Mas pela grandeza dos fins que devam atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na ascensão, mesmo no mesmo lugar, como nós vemos aqui no planeta Terra, aqui na questão dessa esfera material, que nós todos aqui, nós vamos vendo as diferenças que tem pessoas em vários degraus, que eu já pontuei até legal essa questão de, não, perceba a linguagem é um degrau. Identifica bem, porque às vezes a pessoa está num grau inferior e tem lá seus conhecimentos, fez nível curso de faculdade e tal. Então ele fez aquela espécie de estudo só mais para ganhar dinheiro. Mas quando interessa para nós a moral e o intelecto, mas principalmente a moral, ela perde todinho o que conquistou, né, com a questão do estudo. Por isso que tem que andar os dois juntos. Seguindo aqui, nós vamos ver o seguinte, olha aí, né? No estudo atual, são citados em seguida alguns exemplos de comunidades espirituais com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica, que, cedo ou tarde, todos nós iremos habitar. Nunca se teve, né, como a gente fala, nunca se teve um estudo que a doutrina espírita nos trouxe, nunca teve um estudo mostrando para nós por que viemos encarnar, de onde viemos, por que estamos encarnados, o que nós temos que fazer, todo esse périplo de coisas, né? Toda essa questão. E o Espiritismo vem abrir o véu, vem colocar a realidade. Diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. E nós falávamos o ditado errado. Diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Não. A distância que não. Diga quem tu és. Eu sou bandido? Eu vou andar com bandido. Seguindo, então, nós temos aqui, olha. Esse é um lugar bonito, eu acho. Né? Lugar meio assim. Eu não andaria à noite num lugar desse aí. Tem gente que gosta, não sei porquê, tem umas questões assim, mas não, como eu falo, eu nasci numa capital, é, como é que a gente usa, selva de pedra, e etc, etc. E às vezes, quando a gente, na infância, saía para determinados lugares, eu gostava de continuar numa cidade. Né? As pessoas às vezes iam a um lugar assim, falavam, não sei, penso que não tem, né? Tem vida. Não era medo de nada, não. Era sentir. Então, olha, isso aqui olha, vou até dizer que é bonito você olhar em determinada ocasião, mas dá uma olhadinha de uma hora, tá bom. Né? Nós nascemos numa comunidade, temos que viver em comunidade. Então, agora, mas falando em comunidades, nós vamos logo entrar pelas comunidades abismais. É mais ou menos aquela, não é ainda, mas aquela que o André Luiz chegou. Né? São as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, marcadas por grandes padecimentos em decorrência das viciações olha aí, ó, atraso moral dos habitantes que temporariamente ali se encontram. É evidente, eles vão mais do que nunca, né? Quando chega ali, parece que é uma injeção assim, nós vamos expurgar uma parte das nossas inversões de valores, nós vamos expurgar ali, que vai dar uma vontade rapidão de sair dali. Certo? Nós vamos já, opa, quero sair daqui. Mas veja o que eu falei antes, que é um atraso de viciações ou moral, o atraso moral dos habitantes. Nós temos visto, cada vez mais eu fico mais convicto, depois que até li o livro da questão do Apocalipse segundo o Espiritismo,
em que toda a questão não foi um escritor que teve. O escritor de toda aquela obra, tem hoje o volume 1 e 2, foi justamente Chico Xavier, junto com Emmanuel. Quer dizer, todas aquelas posições, livros, todos os livros do Chico sempre tinha notícias. E foi aquele grupo, foi agrupadas, com explicação do Apocalipse da Bíblia. Né? Por que sete taças, sete selos e tudo ali está sendo explicada nesse livro. Que já que nós temos ali uma questão hebraica, estão sendo traduzidas, além das questões hebraicas, as questões que nós temos que aprender para a gente saber. Então, nós estamos vendo que nós estamos chegando a uma posição da sociedade muito ruim, em todos os sentidos, não só aqui no Brasil, como em tudo. Mas isso aí não é a nossa aula. Né? A nossa aula é comunidades. Então, nós vamos entrar pelas comunidades abismais, né? Ou seja, uma questão até de abismos. Né? Olha, que coisa maravilhosa! Né? Que coisa! Essa imagem aqui ela é realmente interessantíssima. Tem essa mesma imagem, não bem essa. Aí as pessoas, mas aqui pode ser, isso aqui parece ser um espírito, alguma coisa. É espírito. Tá? Aí essa aqui é um espírito? É um espírito. Isso aqui que está aqui embaixo é espírito. Olha a condição que esses espíritos adentram nesses lugares. Né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma coisinha aqui de um livro, só para ver se eu consigo mostrar. É esse livro aqui. Vamos ver se eu consigo fugir aqui um pouco, para não vai dar para ver, né? Acho que aí dá para ver, mas a imagem perde. Tá? Acho que aí dá para ver agora. Então, olha a imagem, né? Essa mesma. Então, essa aqui, esse livro é do Paulo César Frutuoso. Né? E aqui ele diz: o título desse livro é Espíritos Decaídos Materializados. O que os espíritos lá no lar do Frei Luiz contaram para a montagem desse livro para uma equipe de pessoas, de médicos, porque o doutor Paulo César Frutuoso é médico, vocês podem anotar, Paulo César Fructuoso, tá? É fructuoso, né? Fructuoso. Depois eu coloco a imagem desse título aqui no grupo para vocês verem. E esse livro, você vai lendo, você vai assim, meu Deus, por mais que eu escute e veja nós falando, mas esse livro, que seria considerado a literatura espírita, ele é tão rico em detalhes, tão ricos, que nós vamos sabendo mais que nós temos, não podemos fazer mais. Bom, então agora já vamos para o Vale dos Suicidas. Habitantes, suicidas de diferentes categorias. Ah, mas eu não sou um suicida, isso não me interessa. Cuidado, todos nós estamos propensos a ter depressão. Todos. É o mal do século. Então, a depressão, como sendo o mal do século, ela traz para nós condições diferentes em que nós podemos cometer suicídio por não saber resolver os problemas. Um que a gente vê, que nós estamos vendo, né, as pessoas gastar mais do que ganham, querer ter uma vida se espelhando nos outros. Não pode. Né? Tendo uma vida totalmente desregrada, depois a pessoa entra num certo mundo de contradições, de tudo, mas ela entra num estado aí de depressão e muito, muito rápido, se não for socorrida a tempo, ser levada num psiquiatra e com auxílio do psicólogo também para mudar. Né? O psiquiatra vai lá, ele vai fazer umas perguntas e vai pôr remédio. Ele vai colocar lá, vai entrar pela patologia da questão e vai colocar remédio, calmantes, deixar a pessoa zen. E o psicólogo, depois de um determinado tempo de tratamento, vai tentar orientar a pessoa. Mas aqui, ó, como é que é as características desses ambientes, hein? Olha,
a luminosidade solar escassa, porque a luz é filtrada por névoa densa permanente. Quem tem medo do escuro, você vai ficar escurinho, como está naquela outra imagem, e olhando a essa. Vegetação sinistra. Vou falar mais ou menos de um tom assim, né, de vegetação sinistra, seca, contorcida. As árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve um suicida que ali viveu. Vocês lembram? Memórias de um suicida? Fora eu, surpreendido, com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto de vales profundos a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior dos quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Isso aqui é uma pincelada que é bem colocada para a gente ver, imaginar esse mundo, essa circunstância e ter ideia que, nesse sentido aqui, passando por esse caminho aí, que esses vales aí, já vai dar uma evidência de qual será a próxima encarnação dessas pessoas. Como eu já disse antes, não é necessariamente que a pessoa depois encarne com grandes dificuldades. Não. Entrarmos por aí demoraria muito tempo para dizer uma coisa que não tem uma lógica. Vai depender do prontuário de cada um. Então, não tem uma regra estabelecida. É assim? Não. Mas, e aí nós vamos usar aquele termo. Em via de regra, é por aí. É? Olha aí que lugar bonito, senhor. Dá para cortar uma rede aí. Como é que está aqui? Aqui acho que é a mesma coisa, né? Acho que repetiu. Se eu não estiver enganado, em região subinundada, do panorama, inconcebível sofrimento. Ok. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Gligueta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Meu Deus do céu! Eu leio isso aí, eu fico arrepiado até hoje, já li muitas vezes. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas. É assim, já a pessoa que não gosta de tomar banho já é um bom caminho para ir para lá. Lembrando a fuligem. Era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado. Então, as pessoas que já gostam aqui, que não gostam de frio, não, eu não gosto de frio, não vou lá para Gramado, não vou para Porto Alegre, lá que tem um minuano. Lá, mas não, vai para lá, já vai para cá, já vai em bom lugar, hein? Vai fazendo um estágio. Condições, vocês veem que aqui nós estamos reduzindo, né? Nós estamos dando uma avant-première. Né? Na aula de hoje é uma avant-première. Olha aí, condições espirituais dos habitantes. Ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda. Olha, se vou dizer uma coisa, se a gente está com dor ultimamente, né, dentro da programação kármica, a pessoa fala, eu estou com uma dor, e faz aquela toda coisa que a gente já falamos antes aí, não sofre com resignação, o problema vai aumentando, porque está ali, ó, o desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos nesse sofrido relato de um suicida.
Olha aí que bacana, hein? Todo mundo dali está parecendo festa. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que, periodicamente, para seus canais, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas. Então, nós estamos vendo a realidade que, às vezes, a gente, né, vai lá fazer o ES, isso aqui não tem, então, como é que é aí? Aí, justamente, nesse curso, nós estamos em um aprofundamento, né? Olha aí, essa cidade aqui, dá até para comprar um terreninho aí, né? Nós vamos agora a uma cidade estranha. Essa cidade estranha está num dos livros do Chico Xavier, em que ele relata uma cidade estranha, né? Em que ele vai falar que o lugar lá era complicado. Quem quisesse, põe na internet uma cidade estranha, que vai aparecer o capítulo todo ali. Está liberado, tá? Quer dizer, a pessoa fala, mas você não falou que não sei o quê. Não, o capítulo e tudo mais está liberado para a instrução. Uma cidade estranha aos habitantes, espíritos vinculados à prática do mal, de variada expressão. Às vezes a gente pensa que eu sou bonzinho, que eu não faço mal nenhum. Mas tem o ditado que o Espiritismo já nos fala o seguinte: o simples fato de nós não fazermos o bem, nós já estamos fazendo o mal. Aí depois cada um pensa no que é deixar de fazer o bem. Né? Eu vou lá, sento em casa, assisto televisão, assisto a novela, assisto não sei o quê, blá, blá, né? E o que fez pelo irmão? Nada, tem um peso. Bom, então está ali agora a característica. Reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento. Essa imagem que está por trás aí é realmente, né? Que envolve permanentemente a região. Permanentemente. Por isso que quando vai chover, eu não sei porquê, eu acho que da última encarnação eu fiquei um bom tempo no umbral. Eu estou falando sério, que eu não começo, quando eu vejo, que nem começou agora aqui em Goiânia, uns dias atrás, aí uma ventania, eu estava até saindo do serviço, eu tive que parar meu carro e sair de baixo, eu estava na Avenida Caiapó, ali tem várias árvores ali, eu tive que sair, arranjar um lugar ali quietinho, era árvore voando, foi um negócio assim muito forte. O carro balançava, eu não via nada do lado de fora, aquela água batendo com força no para-brisa. Falei, nossa Senhora. Né? Então, é nessa situação, tudo cinzento, aquela coisa que eu falo, eu acho que eu brinquei, como eu brinquei, acho que eu falei para você, um negócio cinzento, quando está tempo nublado, aquela coisa triste, é mais ou menos assim. Agora, pensa bem, fica bem mais escuro e bem mais complicado. Né? Bom, a região, a fumo cinzento, que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação, nem poderia ser ao contrário. Mas intelectualizados dominam a técnica. Olha lá que a gente fala. Por isso que nós temos várias pessoas aí que usam do intelecto para usar a hipnose. E o poder mental deles é tão grande que eles, lá naquele plano, esses aí, eles transformam por sugestão, vocês já devem ter lido também, por sugestão transforma as pessoas em animais. Né? Então, vai ali. Olha. Contudo, apenas realizam voos rasantes, muito próximos ao solo. Está parecendo o 14 bis, tá? Imagina o 14 bis que foi desse jeito, bem rente ao solo. A vegetação tem aspecto sinistro. Há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem. E os poucos galhos são ressecados.
detecta-se a presença de aves agourentas, corvos, enormes, lembrando figuras monstruosas. Vamos dar logo esse texto, né? Porque é isso aí, é um trecho aí do Nosso Lar também, né? Vocês devem lembrar aí no filme. Condições espirituais dos habitantes. Aí vem, esse aqui é aquele livro que eu citei há uns dias atrás, né? É o Libertação, se eu não estiver enganado, é o nome dele está ali. Esse aqui é o Gregório, o nome do governador da cidade, a época da visita de André Luiz e companheiros, era um satrapa de inqualificável impiedade. Quem não leu, que leia. Que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos. Olha aí como é que é o negócio, hein? Tão frios e perversos quanto eles mesmos. André Luiz recorda ainda que o que mais contristava, porém, era o quadro desolador, e sim os aspectos cortantes, os apelos cortantes, né, que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Olha, se a gente entra num lugar desse e vem 24 horas gemidos, como está aqui nesse texto, de dor, de desespero e tudo mais, eu diria assim, não adianta correr, porque é aquela história, se ficar o bicho corre, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, aquele que não cometeu suicídio na Terra vai ter vontade de cometer lá com o espírito lá embaixo. Seguindo aqui, nós temos o orientador Gúbio, líder do grupo em visita socorrista nessa região abissal, também informa. Olha a imagem. Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados. Olha, atenção, hein? Atenção a isso. Por isso que eu brinco, mas não brinco, eu já falei várias vezes para vocês. Eles se alimentam dos nossos eflúvios, como eles vêm ali das nossas energias, vampiro. Tem um livro que chama-se Vampirismo, né? Em que também é um que a gente lê e fala, agora estou entendendo. Então as pessoas falam, por que você não pega no pé, fala tanto de churrasco, isso e aquilo. É nesses lugares aí que esses espíritos comparecem, são espíritos de uma melhor postura, como nós estamos falando lá do Gregório, aí agora um pouco, em que eles estão. Como diz também a questão 459, de ordinário, nós estamos ali se cotovelando com eles. Então, quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida qual se fosse lambreias incessáveis do oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal, com o desvario dos sedentos no deserto. Tem gente que gosta. Eu tenho dito, já falei, né? Tem gente que fala, e é espírita. Vou comemorar o nosso casamento lá no motel. Eu falo, não, por que você não comemora na sua casa, que é um lugar, né, que tem proteção, desde que tenha se sentido para ser protegido. Senão, não adianta você ter lá que ter protegido, depois no motel e vai voltar para casa que você vai trazer um exército. Não vou nem falar, vai trazer um exército, não é um batalhão só, não. Por quê? Porque se as pessoas que vão para um lugar desse, elas parecem que têm uma sensação muito erótica, muito, né, complicada.
Agora, não, às vezes não adianta nem a pessoa, não precisa nem a pessoa ir lá, é só de ficar pensando, sabe? Flutuando, viajando na maionese, também vale do mesmo jeito. Daí esse desespero, como que defendem no mundo os poderes da inércia, que eu falei um pouco, e essa aversão com que interpreta qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. Todos aqueles que vão querer se transformar, melhorar, eu posso dizer por mim, há uma presença realmente que te trava, que te coloca várias vezes pensamentos horríveis na sua cabeça, olha ali, olha aqui, faz isso, faz aquilo. Então, se não tiver uma condição firme, pontual, a gente cai. Começa um e fala, tá vendo ali aquela menina, tá dando bola para você, ó. E lá, sei lá o quê. E aí você vai. E é isso que eles querem, né? Levarem nós para onde? No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam aproximadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam, junto com as comunidades da Terra. Olha, né, não precisa, acho que nem precisa falar mais, acho que enfatizei bem essa parte aí, que é a nossa questão da moral. Olha aí, parece que eles estão ali fazendo um joguinho aí agora, né? Não sei, uma cerimônia ali. O André Luiz está bonito ele com esse terno, né? Olha, parece que ele ficou alguns anos no lugar, né? Nesse lugar, que foi, acho que 8 anos, se eu não me falha a memória, porque eu gosto de nem pensar em um ano, já pensou 8. Num lugar desse aí, pelo amor de Deus, pensou beber aquela água que está aqui embaixo? Aqui? Ai, que coisa, não tem bica lá embaixo. Tem água limpa, não. Ah, mas o espírito precisa disso? Todas as sensações corpóreas estão no espírito. Tanto é que vocês veem, para ter uma ideia, que o espírito está barbudo, olha. Cresceu a barba dele lá embaixo. Como assim? Aí, como assim, também é fácil de explicar. É só vocês usarem o que nós já aprendemos, que a vida continua. Não vai pensar que vai ficar daquele jeito. O caixão, quando você põe no caixão o corpo humano morreu. E aí vai sobrar o espírito lindo, vai ficar aquela coisa bonita. E aí, quando chegar lá, vai ser aquela coisa bonita para sempre. Não, depende para onde a sua vibração te leva. Né? Aí nós vamos ver, então, aqui, olha, agora as comunidades do umbral. Olha, parece que nós estávamos falando da onde, então, hein? É comunidades abissais, é melhor. Olha aí, podem ser classificados, os habitantes podem ser classificados em 2 grandes grupos. E vem aí o A, que é os espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material. Muito simples de entender. Olha, tem espíritos que são tão arraigados, quando as pessoas falam, Roberto, mas existe casa mal assombrada? Olha, eu não diria que seria casa mal assombrada, porque, pelo que a gente sabe, espírito não faz sombra. Né? Quando eu estou andando, eu fico olhando para a minha sombra. Eu tenho medo que ela me dê uma rasteira, porque a sombra está ali, é minha. Né? Tá lá. Agora, lá do outro lado, não tem isso. Né? Não vai ter esse problema, não. Então, está aqui, ó, espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material. Espíritos benfeitores, olha lá, está sempre ali, ó, que se encontram nos postos de auxílio, em missão de socorro e esclarecimento. Aqui, em volta dos bairros e etc., quando as pessoas desencarnam, sempre tem postos de auxílio aqui, amparando aquelas pessoas. Mas então, como é que André Luiz morreu e foi para lá? Cada qual com a sua sentença. Não podemos generalizar que todo mundo vai para um umbral, que todo mundo vai para o nosso lar, alguma coisa assim. Opa, saúde!
Eu acho que esse espírito está resfriado, hein? E aí? É, quem, rapaz? Aquela chuva desses dias aí deu uma derrubada. Bom, mas você não estava em nenhum lugar aí pegando chuva, não, né? Não, 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 só o frio mesmo. só frio, tá bom. É, porque tem suicida. Olha, se nós considerar determinada atitude que nós fazemos na vida, pode se encaixar como suicida, né? É verdade. Parece que vai ter um casamento ou uma festa lá, né? No plano do umbral. Olha aí que imagem, né? Todas essas imagens que são do filme, né? Ó, características ambientais. O espírito Lísias, personagem de Nosso Lar, informa que o umbral começa na crosta terrestre. Oh, moçada, tem pessoas que falam à noite, acho que até comentei na última aula, que quando elas saem, né, no chamado descanso do corpo físico, e que o sono é o descanso do corpo físico. Então, quando ela sai, quando ela volta, ela vai lembrar fragmentos de onde ela esteve, ou ela pensa que esteve, mas está ali. Como é que a pessoa que já está chumbada na Terra, e quando acorda, depois tem inclusive aí uns pessoal, Wagner Borges e outros, que a pessoa sai, pode fazer um treinamento. Tá? Eu já li livros também deles. A gente tem que saber. Por isso que eu falo que determinadas pessoas aí, de outras religiões, vão na FEB e vão fazer curso, padre, pastor, para quê? Para saber. Isso é importante. Como é que funciona? O que eles estão falando? E aí você vai tendo as ideias, né, de como é que é o sentido geral. Então, por isso que eles vêm nos perguntar como é isso. Então, eu falo, Alberto, eu dormi e tal, e tive um sonho maravilhoso, e isso e conta. Eu falo, como é que pode ter sonho maravilhoso que está ali? Ó, o espírito Lísias, personagem, informa que o umbral começa na crosta terrestre, aqui, ó, do nosso lado. Todos nós na Terra estamos no umbral. É a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados. A fim de cumpri-los, demoram-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ok? Eu mandei aí, já falei ontem, mandei aquele um dia atrás junto com o casal, mandei lá um capítulo 4 do livro Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, está lá, Treino para a Morte. Nem vindo o treino para a morte, as pessoas falam assim, não, eu vou ler o treino para a morte hoje e aprender, porque se eu desencarnar daqui a mais uns 20 anos, já sei o que eu tenho que fazer para mudar até lá. Mas não muda. Está aqui, ó, no Vale da Indecisão. Vamos indo aí. Ó. Parece que aqui é um balé, né? A pessoa parece estar num balé. Mas vamos lá. Coreografia. Temos notícias de que nas regiões inferiores... Olha, tem regiões inferiores ainda do umbral. Aquelas que se encontram mais próximo da crosta terrestre, os espíritos sofredores que habitam a região revelam uma característica comum. Olha aí agora. Olha o treino para a morte aí. Ó. Estão sempre com fome e sede e se apresentam vestidos de andrajos. Estão todos rasgadinhos. Né? Parece aqueles mendigos. Persistem outras necessidades fisiológicas. Aí vocês já entenderam o que é, né? Eu vou abrir uma firma para mim montar lá nesse lugar aqui, vou ter uma conversa aí com o meu anjo de guarda, para mim botar lá aqueles banheiros, como é que fala o nome? Banheiro químico, né? Banheiro químico para lá, pô. É isso, um lavatóriozinho, alguma coisa ali, eu vou ser o dono do pedaço aí. Quer ser meu sócio, Francisco? Não, 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 ainda não, Meu Roberto. filho, nós vamos comprar espaço no céu. Então tá aqui, ó. Então, semelhante aí, também, né? Toma aí. Semelhante a comuns aos encarnados. A paisagem, de novo, é normalmente úmida e escura. Duas coisas que eu não tenho medo de escuro, mas não gosto. Durmo com tudo apagado, não tem aquele problema, não tem. Mas se fala, vamos ficar aqui nessa sala apagada, eu falo, não, acende a luz, o que é isso?
já chega quando eu chegar, não sei para onde eu vou. Há pouca água e vegetação no ambiente. Ocasionalmente transitam na região bando de seres humanos de aparência animalesca, eu já contei um pouco aí, que vai ser transformado em animais, periri pororó, né? Então tá aí. Adelúzia, você está aí, Adelúzia? Estou. Tá vendo como uma coisa é ruim? Estou vendo. Tá, né? É escuro, né, Roberto? Olha, eu não sei, não precisa responder, não, mas se você gosta de happy hour, essas coisas, pensa bem, hein? A gente faz um happy hour hoje, depois fica lá tantos anos fazendo happy hour nesses lugares aí. Pois é. Tem lugares que são próprios a libertinagem, no sentido mais amplo, onde que a pessoa vai, toma uma cervejinha, os reflexos se afrouxam, a pessoa já fica vendo tudo dobrado. Olha, eu falo isso em consciência de causa, por isso que eu estou falando. Eu não fiz, nasci santo, de jeito nenhum. Por isso que eu sei o que eu vou ter que resgatar. Isso a gente fala. Agora, quando você chega a uma posição de querer fazer a mudança, tal qual nós vamos entender. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso não virou Paulo de Tarso? Então. Maria de Magdala também. Não existe Maria de Madalena, tá? Quem fala Maria de Madalena não entende nada. É Maria de Magdala onde ela nasceu. E outra coisa, tem até filme de Maria. Eu acho engraçado certas pessoas que não leram patavina nenhuma, com todo respeito, seja católico, e aqueles católicos que falam que não são nem praticantes, e que assistem aqueles filmes da Maria de Madalena, não é Madalena, mas é Madalena, e fala, vocês estão vendo, ela está lá no vídeo, não sei o quê. E aí eu falo assim, aonde tem menção dessa pessoa nos livros da Bíblia? Não tem. Roberto. Aí a pessoa faz filme. Desculpa incomodar, antes que eu esqueça. O ambiente de forró, o que você fala? Eu gosto de forró. Forró, dançar. Olha, o que eu posso dizer? Vamos deixar entendido aí pelo texto, vai? Não vou. A questão é sempre o seguinte: tem certas coisas que hoje em dia nós estamos caminhando, nós já evoluímos bem, mas nós estamos indo de um determinado tempo. Vamos quer ver uma coisa? Pega o livro do Nosso Lar, né? O Kardec, o filme do Kardec. Como é que as pessoas se vestiam naquela época, né? No século XIX, XVIII, vê a elegância, as mulheres, os homens, né? É fácil de ver. Então, tínhamos essa questão. Olha, conheço na época, não vai muito longe, aí a questão de uns 50 anos atrás, mas as pessoas, por exemplo, que eu conheço, que iam para o centro da cidade, lá em São Paulo, colocavam terno e chapéu, sabe? Numa elegância, não com terno de 100 mil reais, não, ia com terno, por causa de uma aparência. Os bailes daquela época você dava a mão, a pessoa a mão, você praticamente colocava a mão do lado da parceira e tinha lá meio metro de distância, né? Aí depois eu fiz parte disso. O meu irmão deve lembrar do que eu estou falando, vai lembrar já, deixa ele. Depois ele pode falar se eu estou certo ou errado. E aí, lá no fundo de casa, lá tinha um alpendre grande, vou falar aqui tal, vai lá, um lugarzão lá no fundo, nós fazíamos bailinho, com gelo seco, aquela fumaça. Tá certo. É isso aí, tá mano? Certo, Roberto. Eu fazia as gravações. Tá certinho. Eu fazia as gravações, aí tem uma música interessantíssima, que aí todo mundo dançava colado, que era Je t'aime mon amour. Uf, Maria! Eu sou ruim de cantar. A música ficava ali. Roberto, Oi. Essa cantora francesa chamada Jeanne Birkin. Eu estou vendo aí o meu assessor para assunto aleatório. Não é só eu que gosto. Então, olha que interessante. O meu pai olhava aquilo e ficava assim, depois eles perguntavam para nós, mas isso é dança? Dança era valsa,
né? Um tango, mas não aí depois os outros tangos que dá piruleta na mulher. E aí virou. Mas aquele. Era bonito. E tinha o samba também, era separado. Depois dessa música aí, todo mundo aganchou. E meu pai perguntava: isso aí é dança, vocês não saem do lugar, vocês ficaram ali 10 minutos agarrados e não mexeram nem o pé. Vocês ficam grudados, e nem pirulito de sorvete. Meu pai achava estranho aquilo, não sei porquê, né? Mas tirando essas coisas, então, agora você falou o que mesmo? Gafieira? Forró, como é que é? Forró. Forró, né? Olha, o forró forró. Também está errado. Vamos consertar a coisa. Forró, quando os ingleses chegaram aqui no Brasil, aula de história agora, chegaram aqui no Brasil, que teve aquela quase que invasão inglesa, eu não sei por que eles não invadiram e mandaram os portugueses de volta para Portugal. Teve aquela quase invasão holandesa, que também foi embora. Então, os ingleses, muito espertos, aqueles lords, o que eles queriam agradar o povo brasileiro? Eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos fazer uma festa para todos. Né? Então, eles pegaram uma placa grande e escreveram assim, lá um salão, aquela coisa toda na frente, escreveram assim, for all, para todos, all, for, para todos. E aí os brasileiros chegavam lá e perguntavam, o que é aquilo ali? Ó? Aí um olhava para o outro, não entendia nada de inglês, falava forró, 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 forró. Virou forró. É isso aí o forró, tá? Vocês podem procurar aí dizer isso aí. Acho que algum de vocês até sabe. Já foi falado várias vezes isso. Então, aí começou esse chamado forró, mas o forró era lá na Bahia, lá no Nordeste, vamos falar assim. Aqui embaixo era gafieira. Não sei aqui no estado de Goiás, mas lá para o sul, Rio, era gafieira. Vocês pôr no YouTube aí gafieira, e era a mesma coisa, é um esfrega-esfrega que tem que ver. Então, hoje, com a mente mais poluída e mais sensual, esse forró aí já vira quase que sei lá o quê. Eu não sei, nem quero que você diga se você gosta de forró, mas eu vou ser sincero. Estude. Tá bom. Não, porque hoje, inclusive, está tendo muito forró de terceira idade, já ouviu falar? Você vê que tem espíritos aí em crescimento com vários anos, né? Pois é. E é durante o dia, durante a semana, cheio de aposentados. Nas igrejas católicas fazem. Esses daí já eram, vamos falar assim, aqueles enrustidos daquela época. Esses daí, daquela época que tinha o forró, que estava começando, eles falavam assim, Ave Maria, meu Pai Nosso, esses caras aí, que escândalo. Estavam morrendo de vontade de ir lá dançar, de fazer aquilo. Aí, o marido já morreu, a sogra já empacotou, está tudo mais liberado, vai lá para o firewall, vai lá. Mas assim, na verdade, assim, ó, é o ambiente assim que a gente percebe no forró, ele não é, você tem toda a razão. A gente vê muitas coisas. É que vocês não veem o lado espiritual. Porque, por exemplo, eu gosto de música ao vivo, de ouvir música. Eu sento, gosto de ouvir e ver gente dançar. Mas tem muita coisa diferente mesmo, que a gente percebe no ambiente. Quer ver um bom lugar, Adélia? Vá no teatro, tem várias peças hoje em dia. Abre o jornal, tem várias peças, vários teatros que nós temos. Não é teatro aquele grande, mas tem, nossa senhora, tem várias peças. Há pouco tempo atrás, o Antônio Fagundes estava aqui. Sabe, são artistas renomados, mas sabe que eles vêm para um dia só. Sabe por quê? Porque eles falam, aqui a gente vem para cá, se nós fizermos dois espetáculos, no segundo está 10 pessoas só. Então, tem ópera, né? A orquestra tem ópera que a entrada é gratuita, né? Nem paga. Então, é revelando. Então, eu diria para você, nessa questão aí, já que dá uma analisada em tudo que nós estamos estudando e ver se nós vamos encontrar lá dentro espíritos evoluídos ou espíritos cheios de espíritos inferiores. Desejosos de sugar, como nós lemos agora, o quê? Sugar as nossas energias, e etc., a nossa energia. Tem muita gente que vai dançar nesse lugar e depois fala, nossa, eu estou tão cansado. Também tem gente que dorme, sonha, depois fala assim, nossa, dormi hoje
mas eu levantei num corpo mole, não sei, parece que eu tomei tanta pancada que eu estou tudo doendo, minhas costas, tudo. Não, deixa eu te contar, a pandemia agora com o Covid fechou, né? A minha mãe, ela não foi pro forró, ela ficou doente, porque não foi pro forró, você acredita? Por que ela ficou doente? Os espíritos ficam ali, vai lá, minha filha, vai lá. Esquenta, Vai lá, faz um verdadeiro terror. verdade, verdade. Bom, eu espero que ninguém de nós aqui, quem está assistindo aí ao vivo, e que está aqui na sala, e assim que estão ao vivo aí, que está aqui, ocasionalmente transitam na região bandos de seres humanos de aparência animalesca. Vai ser, né? Olha aí a Nossa, situação. Né? difícil. As condições espirituais dos habitantes. André Luiz esclarece que, devido às condições reinantes, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, ou seja, um purgatório. Por isso que quase já tem literatura que fala, olha, todo mundo vai passar um pouquinho por aí. Todo mundo vai lá esvaziar um pouquinho, expurgar, tirar aquela mente bem grosseira que tem dentro de nós, que nós não sabíamos, mas por isso que a gente dá uma flutuadinha por esses lugares aí. Tá? Então, tá aí. O umbral funciona como uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, ó, devagarinho, nada com tudo, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Faça análise aí. O texto aí é bem contundente, mas não mostra para tua mãe, não, hein? Pelo amor de Deus, para ela ficar com braiva comigo. É, vai mesmo. Então tá aí, agora vamos ver. Agora vai melhorar, hein? Agora é para onde nós vamos, hein, Francisco? Presta atenção aí. Vamos, Sim, com certeza. Agora, Com certeza. não só eu, como todos aqui que estão aqui unidos no mesmo pensamento aqui no nosso estudo de hoje. Comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Aí, sofre, mas trabalha, né? Aí, Casa Transitória de Fabiano. Trata-se de um posto de auxílio móvel situado em plenas regiões umbralinas, que pode ser deslocada na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados. Vão lá para esse lugar. Está vendo? Então, aí já é um lugarzinho que é um posto de auxílio para aqueles espíritos que precisam esgotar certas energias, mas já vão para ali, ó, estão um pouquinho melhor. É importante instituição piedosa, né? De espíritos, aí, espíritos que carregam peso, sabe? Aí aquela coisa, arrependimento, recém-desencarnar, ou não. André Luiz informa que a instituição fora fundado por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Esse Fabiano de Cristo é um daqueles que fazem parte também do lado de Frei Luís, né? Lá no Rio. É o Paulo César Frutuoso que faz naquelas lá que faz materializações e cirurgias lá no Rio de Janeiro. Põe aí Paulo César Frutuoso, vocês vão achar, ele vai explicando lá, mas a coisa é séria, né? Quem esteve lá dessas pessoas graduadas, se a gente usar assim, uma expressão até, né? Foi quem? Foi o nosso querido Haroldo Dutra Dias, e assim outras pessoas foram lá para realmente verem e tudo mais, né? Olha, devido à sua localização em região mais inferior do umbral, contém um sistema de segurança especial, constituído de defesas contra invasões e ataques. Mas parece que nem lá embaixo, mas dá trégua para a paz, né? Entre estas destacam
as defesas magnéticas e os pontos de vigilância. Deixa eu beber água aqui, que está acabando, falando desde manhã, desde as quase 7 horas da manhã. Então, destaca as defesas magnéticas, que também tem lá no nosso lar, e os pontos de vigilância humana, que contam com a assistência de numerosos servidores e de bondosos amigos que ali trabalham dia e noite. Então, ali é um caminho. Agora, as pessoas que já trabalham nesse lugar, evidentemente, a gente já vai para a análise dentro da lógica e da razão, que são pessoas que já fazem isso aqui quando encarnados, né? Então, só pode chegar ao ponto de fazer esse trabalho de praticamente de enfermeiro e tudo mais, quem já tem essa qualidade, já tem, né? Então, está aqui. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benevolência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Segundo nós temos aí informações bem atuais, esses locais aqui está sendo vitalizado. Já está sendo feita uma espécie de avaliação, se a gente colocar numa terminologia que a gente entende aqui, uma avaliação desses espíritos, se eles vão ter condição ou não de continuarem na Terra. Porque, como a gente sabe, já foi dito, e o Emmanuel, o Chico, e o próprio Allan Kardec, na obra, diz que depois de 200 anos implementado o Espiritismo, nós já estaríamos adentrando no quê? No mundo de regeneração, uma nova fase de um mundo, ou seja, a Terra já teve várias fases. As primeiras fases, um planeta primitivo, que demorou muitos anos, séculos, né? Lógico. Depois veio o quê? Esse de prova e expiações. E agora ela vai passar. As pessoas falam assim, mas como é isso? 1957, 200 anos, dá exatamente em 2057. Então, espíritos que já estão muito ruins, nem que se fizesse uma transição, assim, uma operação, uma cirurgia em todos eles, não vão ter tempo, né, de reencarnar. Se reencarnar agora em 2022, eles vão estar com 35 anos, se eu não me falho a matemática, estariam com 35 anos já na entrada dessa nova terra regenerada, ou chamada de Nova Jerusalém. Alguém leu isso aí em algum lugar, a Nova Jerusalém? Pois bem, está lá na Bíblia também. Está na Bíblia. É, a Nova Jerusalém, né? Quando a Terra é considerada a Nova Jerusalém, está também nos livros do Chico Xavier. Capítulo 7, se eu não estiver enganado, desse livro que eu estou me referenciando aí, o Apocalipse segundo o Espiritismo. Então, eles não vão ter mais. Então, está sendo feita uma, vamos falar uma terminologia não tão indelicada, está fazendo uma revigoração no umbral. Tá? Já estão sendo colocados aqueles espíritos que não estão tendo mais condição, estão indo já para planetas de acordo com a vibração deles, ou para planetas primitivos, ou para planetas de prova e expiação, mas lá bem no início ainda, né? Bem com dificuldades. Isso é Roberto, Oi? O termo é revitalização. Revitalização, perfeito, obrigado. Então, estamos dando uma revitalizada aí no umbral, né? Mas eu acho que eles vão apagar o umbral, porque não é possível mais que tenha umbral num planeta regenerado, onde que ainda vai ter um mal, como a gente já conhece, né? Ainda vai ter um pouquinho de mal, mas vai ser um mal tão ingênuo, se a gente analisar assim, que a pessoa, logo que a comete o mal, ela já vai pedir perdão, vai ser aquilo que Jesus ensinou, né?
Olha, se você tem alguma coisa contra um amigo ou inimigo seu, antes de levar a oferenda, deixa a oferenda ali no chão e vai ter com a sua pessoa lá, que você teve um intertério lá, né? Vai lá, conversa, se ajusta, e depois vai fazer a oferenda que agrada a Deus, na colocação de ensino que está ali. Então, acho que nesse ponto, tudo que eu já li nesse mundo regenerado vai ser uma coisa dessa maneira. Né? Então, acredito eu que não vai ter umbral. Porque nós sabemos que o umbral interfere nesse mundo que nós estamos aqui nessa região, né, do solo, que é onde convivem os espíritos encarnados, que vivem os espíritos encarnados. Então, vai ter dificuldade, né? Então, eles ficarem aqui vampirizando nós, como nós já lemos aí, mas não vai ter condição. Bom, vamos aqui, então. Olha aí outro lugar aí, né? Um outro lugar que, segundo as imagens, dizem aí que seria um desses mundos aí também, né? onde que vai imperar o amor cristão. Né? Então, aí, agora, temos aí, para encerrar, as colônias correcionais, né? Correcional. Trata-se de uma obra assistencial construída pela Legião dos Servos de Maria, voltada para o atendimento dos suicidas e firmemente orientada pelos ensinos de vivência do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria de Nazaré, sua mentora e orientadora maior. Evidentemente, vocês já vão lembrar que essa colônia aí, né, dos Servos de Maria, está lá bem apontada no livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicida. E outros livros também. Tá? A instituição é cercada por uma sólida fortaleza, olha aí, composta de um conjunto de muralhas fortificadas. Olha, hein? Tem gente ruim lá, hein? Encravadas em regiões abismais, conforme descrito por Camilo Cândido Botelho, né? Nesse livro, que deve estar aqui. Olha aí. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de contínuas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. Essa aí é uma fala da quem? Da Ivone do Amaral Pereira, mas do Cândido aí, né? Poucos irá modificar as expressões de dor e sofrimento que ainda pulsam no planeta, em ambos os planos vibratórios da vida. Allan Kardec, a propósito, esclarece como o bem estabelecerá o seu reinado na Terra. O processo da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, os 10 mandamentos. Amor e caridade. Para que completa, né, a lei de justiça, vírgula, amor e caridade. Não adianta a gente só ser justo, mas não praticar esses 2 últimos aí, não, hein? Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da sociedade. Bem, né, colocado e bem encerrado esse estudo nessa frase do Kardec. Né? E, com isso, acho que fecha bem aí esse primeiro programa de estudo, que a gente tem a condição de ver como é bem claro. Conversando aí com pessoas mais antigas, e quando eu comecei a dar aula lá na FEB, depois em outros lugares também, que necessitava, distribuía, na própria FEB fazia de vários locais aqui que
que tem uns centros maiores, que comportava esse ensino. Então, nós íamos lá e tudo mais. Mas, no início, até as pessoas, aquelas mais antigas, espírita mais antiga, falavam, não, mas você não pode falar isso, Roberto. Você está doido. Mas, conversando com outros espíritos aí, encarnados, evidentemente, instrutores, falavam, não, Roberto, agora a orientação é essa, é para falar. Não adianta nós estar fazendo, passando a mão, porque em todos os livros que nós temos espíritas, eles falam abertamente. Então, para que ficar passando a mão? Não, coitadinho, irmãozinho. É irmãozinho para cá, irmãozinho para lá. Não tem esse negócio de irmãozinho, não sei por que inho. Nós somos todos irmãos, mas irmãozinho fica demais. Né? Isso aí ficou... Você entra no santo, como é que vai, irmão? Eu tenho uma vontade de falar isso. Não, peraí, irmão, não. Não, mas nós somos irmãos em Cristo. Mas nós sabemos, eu sou Roberto. Né? Vai me chamar de Roberto, que eu gosto do meu nome, Nossa Senhora. Às vezes eu chego até a brincar, porque eu só tenho o nome Roberto, porque teve um irmão meu que desencarnou entre eu e meu irmão ali. Né? E ele chamava José Roberto. Eu acho que ficou muito pesado para esse meu irmão. E aí ele falou, não, peraí. Aí ele falou, ele não conseguiu aí, desencarnou cedo. E aí o meu pai falou, não, vamos tirar o José aí, que senão ele pode dar problema de novo. Né? Meu pai era espiritualista, tá mentira. Aí tirou e botou só Roberto. Eu achei lindo. É assim que é. Eu sei que a gente é espírito, somos irmãos e vamos lá, não é isso? Então, vamos desejar a toda você, vou desejar a vocês todos que estão aí ao vivo, aproveitar o momento para a gente já fazer aquela confraternização de final de estudo e final de ano, que agora, daqui para frente, nós vamos retornar após as festas, né? As festas aí, não é festa junina, tá? Que nem pessoas confundem aí o local, né? Não, nós estamos ainda, não é no meio do ano, é de final de ano, onde vai ter panetone para engordar, né? E mais? Vai ter aquele chamado porco com aquela com a maçã na boca, né? Vai ter tudo isso, mas eu não sei se espírita faz isso, hein? Até que o panetone vai, viu? É isso, Francisco? É isso mesmo, Roberto. O panetone... O pone ainda dá para digerir, agora já um porco com a maçã na boca aí é difícil. É difícil. Eu fui uma vez, eu vou falar para vocês, meu dono de avião, tem frigorífico, tem matador. E aí eu estava estudando aquelas coisas, a gente vai estudando, mas eu gosto de checar a lição e lá ao vivo, em foco. Eu vi três bois morrer. E se eu tinha qualquer coisa de dúvida, quando eu vi, eu falei, não dá não. Para quem não sabe, eles entram num corredorzinho assim, pequeno, escorregadio. Eles não têm jeito, em grau, assim, não tem jeito. O peso deles jogam ele para lá. E lá na ponta tem um guilhão, assim, bem preto. Ai, que horror. Eles escorregam e cai assim, pega bem aqui assim, e os bichinhos ficam lá espetados. E nem frango. Vocês já viram carne lá na churrasqueira, frango na churrasqueira? Você olha assim, já pensou se pegar um cachorrinho, um pet, né, que a pessoa tem, e vai lá e põe lá na churrasqueira. Aí a pessoa tinha saído, a dona da casa tinha saído, quando chega e fala, nossa, o que é isso aí? A pessoa fala, não, isso aí é o cachorrinho, um porquinho da Índia, né? A pessoa, nossa, é mesmo? Puxa, mas é um porquinho da Índia. Daqui a pouco ela fala, ô, Lulu, é o nome do cachorro dela. Alguém que já tomou umas, né? Fala assim, ele está lá na churrasqueira. A mulher, onde? Lá no espeto. Ai, meu Deus do céu. Mas é bom para a gente lembrar que todos os animais têm alma. Leia, pesquise aí sobre a questão disso, que os animaizinhos têm alma. E quando a gente pega a galinha, né? Ela morreu, Silvio, né? Bom, então a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e até o ano que vem, 2023, eu vou enviar para vocês o dia certinho que nós retornaremos aí aos todos os 3 estudos, ok? Muito boa noite, muita paz, desculpa aí qualquer inconveniente que eu tenha causado, mas a gente tem que viver alegre, porque a vida é dura. Eu um rapaz que falava assim, ele gosta tanto de beber que ele fala assim, a vida é dura que nem se Campari. Então,
Tem mais coisa, mas eu vou encerrar por aí, né? As outras também não. Então, a todos vocês, um grande beijo no coração de vocês e até o ano que vem. Tchau, tchau. Para Tchau, todos. muito Tchau. obrigada. Deus nos abençoe. Tchau.